Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Estamos chegando com o nosso devocional precioso para a sua vida. Que o Espírito de Deus esteja conduzindo o teu coração e te levando ao discernimento das verdades da palavra. Hoje, o nosso devocional tem como tema o poder da legalidade. A verdade acerca do Natal. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, como também com a restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, o nosso tema é um tema bastante polêmico, mas que precisa ser falado. O tema é o poder da legalidade, a verdade acerca do Natal. Amados, era noite. As crianças haviam montado o presépio e guardavam ansiosamente pela vinda do Papai Noel, carregado de presentes. Ao amanhecer do dia 25 de dezembro, encontraram uma grande quantidade de pacotes com brinquedos e doces debaixo de uma cintilante árvore de Natal. Seus pais lhes disseram que todos aqueles presentes foram trazidos por Papai Noel durante a noite enquanto dormiam. Agora, amados, por acaso, as crianças duvidaram daquilo que seus pais lhes disseram? Claro que não. A você não sucedeu o mesmo? Poucas pessoas se detêm a pensar porque creem ou porque observam costumes. A maioria de nós aprende a aceitar tudo sem vacilar e questionar. Agora, por que sucede isto? Por natureza, temos tendência de fazer o mesmo que fazem os demais, embora estejam errados. Não devemos aceitar esta tendência. Antes, devemos examinar o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Agora, queridos, qual foi a origem do Natal? É o Natal realmente a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo? Nasceu o Senhor Jesus Cristo em 25 de dezembro. Os apóstolos que conheceram o Senhor Jesus e foram pessoalmente instruídos por ele, celebraram o seu aniversário em 25 de dezembro. Se o Natal é a festa mais importante do cristianismo, por que tantas pessoas que não são cristãs a comemoram com orgias? Porque é época de trocar presentes com parentes e amigos. Tem esse costume origem nos magos que presentearam o menino Jesus? As respostas podem nos surpreender. A maioria das pessoas supõe muitas coisas acerca do Natal, coisas que realmente não são certas. Não fiquemos nas suposições, busquemos fatos. Queridos, o que dizem as enciclopédias a respeito do Natal? A festa de Natal tem sua origem na Igreja Católica Romana e desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Em que se inspirou a Igreja Católica? Não foi nos ensinamentos do Novo Testamento. Não foi na Bíblia, nem nos apóstolos que haviam sido instruídos pessoalmente pelo Senhor Jesus. O Natal se introduziu na Igreja durante o século IV, proveniente do paganismo. Posto que a celebração do Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica Romana e não tem outra autoridade senão ela mesma. Vejamos o que diz a Enciclopédia Católica Apostólica Romana, da edição de 1911. Diz assim: a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentram na festa do Natal. Agora, amado, na mesma enciclopédia católica encontramos que origens
um dos chamados pais da igreja reconheceu a seguinte verdade: não vemos nas Escrituras alguém que tenha celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia de seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. A Enciclopédia Britânica, da edição de 1946, diz: o Natal não constava entre as antigas festividades da Igreja. Não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Agora, queridos, o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos então conferir. O Senhor Jesus Cristo nem sequer nasceu na época do ano em que se comemora o Natal. Quando ele nasceu, como está escrito em Lucas 2,8, diz assim: haviam pastores no campo que velavam e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Isto jamais pode acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. A Bíblia mesmo prova em Cantares, capítulo 2, versículo 11, e Esdras, capítulo 10, versículo 9 ao 13, que o inverno era a época de chuvas, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos à noite no campo. Agora vamos ver o que diz o comentário de Adam Clarke, volume 5, página 370. Era um antigo costume dos judeus daqueles tempos levar seus rebanhos aos campos e desertos nas proximidades da Páscoa, em princípio da primavera, e trazê-los novamente para casa ao começarem as primeiras chuvas. Queridos, é também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio, como está em Lucas capítulo 2, versículo 1. Qualquer enciclopédia ou outra autoridade pode confirmar o fato de que o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Enciclopédia Católica o disse claramente, como lemos. A data do nascimento do Senhor Jesus Cristo é totalmente desconhecida. Isto é, reconhecido por todas as autoridades, se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Ele não haveria ocultado esta data. Agora, amados, como esta festa se introduziu na igreja? A nova enciclopédia de conhecimentos religiosos de Sefer Herzog explica claramente em seu artigo sobre o Natal o seguinte: não se pôde determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, 25 de dezembro, que seguiu a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, e comemora o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol, as festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Estas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idólatras e de culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão.
Antes do século IV, os cristãos eram poucos. Embora estivesse aumentando em número, eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino no século IV, que se declarou cristão, elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a aceitar esse cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram as centenas de milhares. Tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria muito especial, agradava então ao povo. Não queriam suprimi-la. O artigo já citado da The New Encyclopedia of Religions explica como o reconhecimento do dia de domingo por parte de Constantino, dia em que os pagãos adoravam o sol, e como a influência do maniqueísmo, que identifica o Filho de Deus com o sol, deram motivos aos pagãos do século IV, agora convertidos em massa ao cristianismo, para adaptar a festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de dia do nascimento do Filho de Deus. Você entendeu? Então, amados, assim foi como o Natal foi introduzido em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas nem por isto não deixa de ser lebre. A Enciclopédia Britânica diz o seguinte: a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível sol. Os sírios e os armênios, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Agora, amados, qual a verdadeira origem do Natal? Temos visto, pois, que o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem? Amados, o Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia e, como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Sim, data da época imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, sistema organizado de impérios e governos humanos, do sistema econômico do lucro, o qual tem se apoderado do mundo desde então. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod se deriva da palavra marad, que significa rebelar ou rebelado. De escritos antigos, aprendemos que foi este homem que começou a grande apostasia mundial organizada, que tem dominado o mundo desde tempos antigos até agora. Nimrod era tão perverso que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Morto prematuramente, sua chamada mãe-esposa, Semiramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era o quê? 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem do Natal. Semiramis se converteu em rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes,
se tornou o divino Filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou em falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semiramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes, segundo os países e línguas. Por surpreendente que pareça, encontramos o equivalente na Madonna, muito antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, amados, nos séculos IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob nomes cristãos. Foi aí quando se popularizou também a ideia da mãe e filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem este mesmo tema. Quem foi criado neste mundo babilônico, que tem escutado e aceitado essas coisas durante toda a vida, tem aprendido a venerá-las como algo sagrado. Não duvida, jamais se detém para investigar se este costume tem sua origem na Bíblia ou na idolatria pagã. Assombramo-nos ao conhecer a verdade. Infelizmente, há aqueles que se ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus ordena aos seus ministros fiéis, em Isaías capítulo 58, versículo 1, o seguinte versículo: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz e anuncia ao povo a sua transgressão. Meus queridos, a verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito, sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido celebraram esta data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não nasceu dia 25 de dezembro. Os apóstolos da igreja primitiva jamais celebraram o natalício do Senhor Jesus nessa data e nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe sim a ordem de observar a data da sua morte, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 26, João capítulo 13, do 14 ao 17 e Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Assim foi como os mistérios dos caldeus, inventado pela esposa de Nimrod, nos foi legado, com novos nomes cristãos, pelas religiões pagãs. Outros costumes pagãos, vamos então entender. Além dos tradicionais costumes natalinos de cada povo, tem-se adotado outros que são de origem pagã. A corda verde adornada com fitas e bolas coloridas que enfeitam as portas de tantos lares é de origem pagã. Dela disse Frederic Raskin em seu livro Ache and Question, ou seja, respostas e perguntas, que diz assim: se remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para festividades que se celebrava ao mesmo tempo do Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar o Deus Sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite. Papai Noel é o São Nicolau. Bispo católico do século V, a Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648 a página 649, diz o seguinte:
São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro, conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente as 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume, então, de dar em segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia do Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras, porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira do Papai Noel, os Reis Magos e o Menino Deus. Por isso, não é que estranhar-se que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mito. Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca de Papai Noel, comentou a um amiguinho: "Sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo." É cristão ensinar as crianças mitos e mentiras, meus queridos? Deus disse: "Não enganeis nem mentireis um para o outro." Levítico capítulo 19, versículo 11. Amados, queridos, ainda que a mente humana pareça bem e justifique, Deus também disse. Provérbios 16, 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, porém, o seu fim é caminho de morte. Agora, queridos, o que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Em Jeremias 42, versículo 2 até o versículo 6, Isaías capítulo 44, versículo 14 até o 17, e Deuteronômio 16, versículo 21, vemos que os povos desde a antiguidade possuíam o mau hábito de utilizar madeira, bem como as árvores, como fim de idolatria. Muitas dessas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. Agora, amados, é bíblico a troca de presentes? Para algumas pessoas, este é o ponto mais importante de tudo que se refere à comemoração do Natal, a época de comprar e trocar presentes. A respeito, muitos exclamam o seguinte: para isto sim temos autorização bíblica. Acaso o Senhor Jesus Cristo, ao nascer, não recebeu presente dos magos? Novamente a verdade surpreenderá. Primeiro vejamos a origem da história do costume de dar presente de Natal, para depois ver o que diz a Bíblia a respeito. Citamos o seguinte da Biblioteca Sacra, páginas 153 a página 155. Diz assim: a troca de presente entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália. E os cristãos seguramente a tomaram dos pagãos, como demonstra com clareza o Conselho de Tertuliano. Amados, a verdade é que o costume de trocar presentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ainda que nos pareça estranho, ele não celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nem o honra. Suponhamos que alguma pessoa a quem você estima está aniversariando. Você honraria comprando presentes para os demais amigos, omitindo a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo esse ponto de vista? Contudo, isto é o que precisamente as pessoas fazem todo o mundo. Observam um dia em que o Senhor Jesus Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos, eles esquecem de dar algo ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra no mês de dezembro. Este é o mês do ano em que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente, as pessoas estão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram do Senhor Jesus Cristo nem de sua obra. Depois, durante janeiro e fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal. De modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão ao Senhor Jesus Cristo e sua obra, não voltam à normalidade até março. Por que levaram presentes?
Notem que os magos perguntaram pelo menino Jesus, nascido Rei dos Judeus. Porém, por que lhe levaram presentes? Por ser o dia do seu nascimento? De maneira nenhuma, pois eles chegaram vários dias depois do seu nascimento. Então, não trocaram presentes com seus amigos e familiares, nem entre eles mesmos. Porque o mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume de número 5, página 46, diz, versículo 11, ofereceram-lhe presentes. No Oriente, não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente em algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de trocar presentes para honrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Procederam de acordo com um antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao apresentar-se à presença do rei dos judeus. Portanto, levaram ofertas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levam aqueles que hoje visitam o chefe de Estado. O costume de dar presentes de Natal nada tem a ver com este acontecimento, é apenas a continuação de um antigo costume pagão. Honra a Cristo realmente o Natal? Agora vejamos um argumento utilizado com frequência para justificar a observância do Natal. Há quem insista em que, apesar de suas raízes em costume pagão, agora não se observa o Natal para honrar um falso Deus, Deus Sol, senão para honrar ao Senhor Jesus Cristo. O que nos diz a palavra de Deus a esse respeito? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 30 até o versículo 31 diz: não te enlaces após elas, nações pagãs, em imitá-las, e nem perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que odeia, fizeram eles aos seus deuses. Amados, dessa maneira o profeta Jeremias nos adverte com respeito aos costumes tradicionais da sociedade que nos rodeia. Jeremias, capítulo 10, versículo 2 e 3 diz: assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos dos gentios pagãos, porque os costumes dos povos são vaidades. Queridos, Deus disse-nos claramente em seu manual de instruções, a Bíblia, a palavra de Deus, que não aceitará este tipo de culto, ainda que seja com a intenção de honrá-lo. Disse-nos que isto é abominável e, portanto, não o honra, senão aos falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos, como nos orienta a nossa própria consciência. O Senhor Jesus Cristo disse claramente, João capítulo 4, versículo 24, o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é verdade? O Senhor Jesus disse que sua palavra, a Bíblia, é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar o Senhor Jesus, adotem um costume pagão. Novamente o Senhor Jesus diz em Mateus 15, 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amados,
A comemoração do Natal é um mandamento de homens e isto não agrada a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse também em Mateus 15,6: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isto é precisamente o que fazem hoje milhões de pessoas. Desprezam o mandamento de Deus, seu mandamento com respeito à celebração de tradições pagãs, para honrar e adorar a Deus. É claríssimo, é claro. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31 diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Meus queridos, sem dúvida, a maioria das pessoas invalida este mandamento seguindo a tradição dos homens ao comemorarem o Natal. Não nos enganemos, Deus nos permite desobedecer, permite-nos seguir os costumes dos homens, permite-nos pecar. Porém, também nos adverte que haverá um dia em que juízo, em que colheremos o que plantarmos. O Senhor Jesus Cristo é a palavra viva e pessoal de Deus. E a Bíblia é clara, a palavra de Deus escrita. Por essa palavra seremos julgados para toda a eternidade. Não devemos ignorá-lo nem desprezá-lo. E aqui, queridos, eu gostaria de fazer a conclusão de nosso devocional. Qual é a verdadeira história do Natal? Amados, o Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal, em substituição dessa celebração, foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. Quem criou o 25 de dezembro? O primeiro registro histórico é de 336, durante o reinado do imperador Constantino. Alguns anos depois, o Papa Júlio I proclamou 25 de dezembro a data oficial do Natal. Escritos da época sugerem que a essa altura ninguém sabia mais o dia exato do aniversário. Logo, a escolha foi por outras razões. Meus queridos, nós precisamos entender algo interessante. Afinal, a Bíblia mostra quando nasceu o Senhor Jesus? Sim, podemos, através de alguns detalhes bíblicos, citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Velho Testamento, a festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano, no final do 7º mês, Etenim, do calendário judaico, que corresponde ao mês de setembro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos ou cabanas significava Deus habitando com seu povo. Foi instituída por Deus como memorial, para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo, como está em Levítico capítulo 23, versículo 39 ao 44, e Neemias capítulo 8, do versículo 13 ao 18. Então, amados, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, vemos que o verbo Cristo habitou entre nós. Esta palavra no grego é eskeno, tabernaculo, isto é, a festa dos tabernáculos, cumprindo-se no Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Isaías 7,14, que significa Deus conosco. No Senhor Jesus Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na sua morte, Mateus 26, versículo 2, e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e a festa do Pentecoste, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja, como diz Atos capítulo 2, versículo 1. Então, queridos, vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus. Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias, ou seja,
24 por 15 é igual a 365 dias, ou um ano. Em 1 Crônicas 24, versículo 1 ao 19, você observa isso. O 8º turno pertencia a Abias, 1 Crônica 24, 10. Então, amados, o primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, mês de Abib, como está em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 2, Deuteronômio 16, 1 e Êxodo 13, 14. Então, queridos, Jesus, o nosso Redentor, ele nasceu no mês em que eu acabei de citar. Amém? Jesus foi concebido no fim de Tebet, o início de Sebat, como está em Lucas, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 38. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa te abençoar, que você seja tocado pelo Espírito Santo e você possa festejar sim ao Senhor Jesus, mas negando toda festa pagã, todo tradicionalismo, tudo que se remete à natureza de um Natal pagão. Eu vou ficando por aqui, queridos. Se você já está inscrito no nosso canal, eu te agradeço poderosamente. Se não, se inscreva, ok? Aqui, ó, bem abaixo está o botão se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E também, querido, não esqueça, faça seu comentário aqui no YouTube, ele é importante. Comente, diga para nós o que você recebeu, o que foi de importante para a sua vida através deste devocional. E não pode esquecer de dar o seu like é importante para nós. Vá lá, clique agora no like que nós estaremos subindo, tá? Esse devocional. E Deus te abençoe. Também, amado, não podemos esquecer, viu, que estamos nas nossas redes sociais. No Instagram, @Ministério Pleno, no Facebook, @Ministério Pleno, e lá no TikTok você vai colocar ministériopleno.news, ok? Que Deus te abençoe, um cheiro no coração, até o nosso próximo encontro, o nosso devocional poderoso, continuando falando de legalidades. Um cheiro no coração. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu perco tudo pra te ter. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.